Povo gaúcho, povo missioneiro, na opinião de hoje, vamos passar a limpo esta questão da cruz missioneira, que uns insistem em chamar de a Cruz de Lorena, outros a Cruz de Caravaca e outros ainda simplesmente a Cruz Missioneira. É preciso tomar uma posição definitiva com relação a este assunto. E ninguém melhor do que o professor José Roberto de Oliveira, que é um pesquisador de muitos anos, historiador, escritor, que anda peregrinando pelo planeta buscando documentos, informações fidedignas a respeito da saga missioneira. O professor José Roberto é uma autoridade no assunto. Já foi ouvido, inclusive, pela rádio, pela TV Vaticano. E ele manifesta suas opiniões através de seus estudos de pesquisas profundas baseadas em documentos fidedignos encontrados nos mosteiros, nas igrejas, nas bibliotecas, enfim, em documentos que nos mostram a realidade sobre os assuntos que nos interessam sobre as missões. Então, que convidei com a anuência do nosso jornalista, diretor proprietário do portal Rádio Cidade S.A., Jairo Ferreira, o professor José Roberto, para nos dizer e nos mostrar. Professor José Roberto, a cruz missioneira, que relação tem com a cruz de Caravaca e com a cruz de Lorena? Ouçam a seguir a exposição do professor José Roberto sobre este tão importante assunto para as missões e para todos os pesquisadores, todos aqueles que queiram estar bem informados. Ouçamos o professor então. Na sequência do vídeo do professor José Roberto, eu coloco a fotografia, as imagens da cruz da discussão em tela. Por ordem, a cruz de Caravaca, a cruz missioneira e a cruz de Lorena, para que todos conheçam. Ouçamos então o professor José Roberto. Olá pessoal, hoje, a pedido do meu amigo Saragoso, eu vou dedicar um pouco mais de tempo para nós falarmos sobre a cruz missioneira e a relação com a sua origem europeia. Desde 1983 eu venho trabalhando nessa pesquisa e nos relacionando com os pesquisadores da Europa nesse sentido. E está bem provado, especialmente a partir de 2006, de que a cruz missioneira é a mesma cruz de Caravaca. Então hoje eu vou mostrar uma série de trabalhos para vocês, onde prova que a nossa cruz não é a cruz de Lorena. De Lorraine, França, jamais veio para cá algum padre jesuíta daquele período, né? Então, efetivamente, veio para cá um conjunto de padres da Espanha, da região de Múrcia e especialmente da cidade de Caravaca de la Cruz, que é quem espalhou a cruz, que nós hoje vamos chamar de missioneira, por todo o nosso amplo território.
É óbvio que a nossa gente aqui dos rincões, lá nos seus inícios dos 1900, quando começaram a falar sobre a cruz, não tinham a menor relação com a Europa e não conheciam. E o nome que se tinha em alguns livros que se sabia era da Cruz de Lorena. Então é compreensível de que poetas, musicistas no passado cometessem esse equívoco. E esse equívoco, lamentavelmente, chega até os dias de hoje. Então eu vou mostrar hoje uma série de documentos e gostaria muito que vocês observassem esses documentos e que nós não precisássemos estar todas as semanas aí contrapondo essa ideia óbvia de que não é Cruz de Lorena a nossa cruz, e sim a Cruz de Caravaca, mas que nós vamos chamar definitivamente de Cruz Missioneira. Uma das explicações fundamentais por que a gente não valoriza essa nossa relação com a Espanha, eu demonstro nesta revista científica do IFAM, do Ministério da Cultura, onde eu mostro lá na página 243 que nós somos a principal experiência espanhola em território brasileiro. E veja que esse é um dos problemas fundamentais. A gente sempre fugiu e sempre quisemos ser dessa base portuguesa, que são os ganhadores, que são os sobrenomes, inclusive da minha família, que é Oliveira. E assim, então, é importante a gente entender o porquê nós quisemos esquecer a nossa presença espanhola. Já quando escrevi o Pedido de Perdão ao Triunfo da Humanidade, lá na página 207 até 210, eu faço um aprofundamento dessa questão e mostro dos documentos todos de Caravaca de la Cruz e que mostram que é a mesma cruz, que inclusive foram os padres que trouxeram para cá e que daqui um pouquinho eu vou mostrar no livro original de como isso está dito. No livro A Cruz de Caravaca, na página 47, o Pedro Ballester, que é um maior pesquisador sobre essas questões da cruz do mundo, mostra claramente que em São Miguel está o principal símbolo da cruz de Caravaca na América. E para isso ele coloca muito claramente a nossa cruz como o centro de todo, digamos, essa simbologia na América. No livro Glória e Tragédia das Missões Guaranis, Silvio Palacios e Ana Zoffoli colocam a diferença entre a Cruz de Lorena, que é essas duas que estão aqui, e a Cruz de Caravaca e a Cruz Missioneira, onde fica óbvio que a Cruz de Lorena é um modelo de cruz patriarcal, mas que não compõe de maneira nenhuma com o desenho da cruz missioneira, que é exatamente igual à cruz original de Cruz de Caravaca. Esse desenho eu trouxe de Caravaca de la Cruz, do museu, aonde mostra como era a cruz original e não o modelo que hoje em dia nós temos, porque o modelo de hoje em dia ela é um modelo já dos anos 1900, porque durante a Guerra Espanhola foi roubada a cruz original, que era essa aqui, né? Veja aqui ela carregada pelos anjinhos, que é exatamente igual à cruz original lá dos anos 1232, exatamente igual à cruz que nós temos aqui nas missões. De todos os escritos, esse é o que eu mais gosto, que é um livro La Ciudad del Alto, que é um livro de Caravaca de la Cruz, onde aqui está a explicação exatamente do que ocorreu. Do catálogo dos jesuítas da província do Paraguai, entre os anos 1585 e 1768, se resenham 21 missioneiros originários de Múrcia, dos quais 4 eram naturais de Caravaca: Francisco de Robles, Martim Lopes, Antônio Martinez Espinosa e Francisco Lardim. Todos estiveram no chamado Estado Jesuítico do Paraguai, uma ampla região que compreendia Paraguai, parte do Brasil, Uruguai e Argentina. Destes, o mais relevante foi Francisco de Robles,
que chegou ao Paraguai em 1680 e que se tornou, durante 40 anos, ele também foi vice-provincial das missões. Dessa maneira, então, com um conjunto importante de livros que nós temos daquele período, eu quero mostrar, então, definitivamente, né, digamos, essa nossa relação importante da cruz missioneira com a cruz de Caravaca, especialmente a cruz que era original, não a atual, que é muito parecida todavia, o desenho é bastante igual, mas eles criaram em cima dela o INRI, que é algo dos anos 1900, e não a original, como era efetivamente aquela inicial, exatamente igual à nossa. A de hoje, então, ela traz essa simbologia em cima, mas o restante da cruz é a mesma cruz que nós temos aqui. Então, por exemplo, aqui a gente vê ela na sua forma original, sem esse sobreposto ali onde está o INRI da atualidade. Essa aqui está exatamente na catedral deles lá, na principal simbologia, aonde está a cruz de Caravaca, e que em todos os seus livros, em todos os seus textos, eles colocam como a cruz missioneira como o principal símbolo da presença daquela cruz, que é uma das 5 cidades santas do mundo, né? A principal símbolo daquela cruz aqui conosco. Espero que com esta prosa a gente consiga nivelar essa situação, porque diariamente ainda se ouve músicas e que a gente compreende, obviamente, exatamente porque a gente não viajou, porque a nossa gente não saiu dos rincões, né? E não pesquisou profundamente sobre essa temática. Então, um abraço ao amigo Saragoso, que pediu que eu desse essas explicações e que me coloco à disposição para lives e para outros instantes de pesquisa, inclusive para aquelas pessoas que gostariam de saber mais sobre isso. Eu tenho aqui muitas dezenas de livros que explicam toda essa temática. Muito obrigado.